Glória a Deus, amém? Estamos próximos do Natal e eu acredito que esse período para as crianças é talvez um dos períodos que nós começamos a construir as memórias de frustração. E a razão é muito simples. É o mês onde todas as crianças têm a expectativa de que uma promessa seja cumprida na vida deles. E essa promessa é o presente do final do ano. É o presente que o pai, a mãe, o avô, o tio, alguém diz que daria. E aquele coraçãozinho, aquela mente que não se esquece dessas promessas, vai cada vez mais se enchendo de expectativa e de ansiedade, acreditando que no dia 24 para o dia 25, o seu sonho de consumo ou o seu desejo seria realizado. Por consequência disso, quando nem todos os sonhos e nem todos os desejos são realizados, nós vemos também que nem todas as promessas são cumpridas. E por essa razão, boa parte das crianças começam a ter as suas experiências com a frustração, somada à expectativa e à ansiedade, e a partir daí vão vivenciando a vida de adulto, porque é isso que praticamente todo adulto vive, é a expectativa de uma promessa que não se cumpre, ou a expectativa de um evento que não se consolida. E no fim, talvez o que se desenvolva a partir dessa experiência é que seria melhor que não nos tivesse prometido, e se prometeram, é melhor que não acreditemos que essas promessas serão cumpridas. Nos tornamos descrentes, deixamos de acreditar, e talvez como bons cristãos que a gente está dentro da igreja, pastor, mas a Bíblia não diz isso, para a gente não confiar no homem, para a gente não acreditar no outro e nem fazer do braço a força, então eu acho que eu só posso acreditar e confiar em Deus e ponto final. Antes que você afirme isso e acredite piamente nessa frase ou nesse pensamento, tenho algo para acrescentar. Boa parte das experiências que projetamos no nosso relacionamento com Deus é fruto das nossas experiências humanas. Uma infinidade de pessoas atendidas por mim e talvez por qualquer um dos presbíteros ou líderes aqui da igreja, seja no gabinete onde eu atendo ou em outro lugar, pode ter ouvido de alguém que disse: eu tenho dificuldades de me relacionar com Deus como pai, porque eu tive problemas sérios com meu pai biológico, e a minha visão de paternidade é destruída, por consequência disso, eu e Deus temos uma certa distância. Então você começa a reconhecer que relacionamentos humanos produzem efeitos nos nossos relacionamentos espirituais. E se nós temos dificuldade de compreender o que significa ou o que representa uma promessa, tendemos a ter muita dificuldade para nos relacionarmos com Deus. E por que isso? Porque basicamente tudo que gira em torno do nosso relacionamento com Deus se baseia em promessas. Se você for fazer uma leitura desde o início de Gênesis e até o final em Apocalipse, o que você vai ver? É um livro recheado de promessas. Se a gente estivesse numa noite da promessa, eu te diria: você tem uma promessa para cada dia do ano da sua vida. Se fosse o Iago, talvez, né? E aí ele ia fazer aleluia, glória a Deus, e dar uma sapateada como, né? Para ver se o manto descia. E é normal, e é verdade, a Bíblia diz que nós temos, a Bíblia não diz isso, mas se você for contar, você tem uma promessa para cada dia do ano. Logo, o conceito de relacionamento com Deus se baseia no quê? Na nossa relação com as suas promessas. E a maneira que nós entendemos isso, o problema reside aonde? Reside no fato que as nossas experiências primeiro se iniciam nas relações humanas ou horizontais e que depois se desdobram nas nossas relações verticais. O começo para todos nós é esse. Primeiro é eu com os homens e depois eu e Deus. Primeiro eu e as pessoas ao meu redor e depois eu e Deus. Pastor, você está dizendo que aquilo que você aprende com as pessoas é mais importante do que aquilo que eu aprendo com Deus, ou que você pode aprender com Deus? Não é isso que eu disse. Eu disse que as primeiras lições que aprendemos acontecem através das relações humanas. E essas lições acabam sendo a base para o nosso relacionamento com Deus. O que se torna um grande problema. Porque você se relaciona com indivíduos falíveis, frágeis na sua construção moral, na sua personalidade ou na sua capacidade de realização, e aí você é exposto a um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas e capaz de realizar tudo. O que você vai considerar sobre esse Deus? Ele pode fazer tudo? Sim, você até acredita nisso, contudo você é incapaz de se relacionar
nesse grau de confiança, porque a sua experiência com as promessas aconteceu com quem? Com pessoas que falham. Então, tende-se a acreditar que Deus talvez ou se esqueceu, ou você não merece. Aí também entra um pouco de autocomiseração, e a pessoa se envolve numa avalanche de sentimentos, num turbilhão de emoções, e que ao invés de ajudar, acabam atrapalhando todo o processo de construção dessa identidade. Talvez porque quando criança, prometeu-se a bicicleta do final do ano, e não se ganhou a bicicleta, ou qualquer outra coisa. A ideia é que quando nós começamos a nos conectar com o conceito de promessa, normalmente nós temos muito mais experiências frustrantes, porque nem todas as promessas foram cumpridas, do que as promessas o cumprimento de promessas que geraram expectativas e nos deram confiança e capacidade de até mesmo aguardar aquilo que Deus tem por fazer para nós. Perceber isso ajuda por quê? Porque a promessa é basicamente o compromisso verbal de um indivíduo com aquilo que ele disse que faria para você. Promessas não são feitas em cartório, promessas não possuem fundamentação concreta, promessas não são constituídas de provas. Promessa é o compromisso que alguém assume verbalmente sobre um evento futuro, que naquele momento ele não pode talvez te dar garantia nenhuma. Ai, pastor, deixa eu entender melhor, vou te ajudar. Você conhece alguém que te prometeu que ia melhorar? Quem já conheceu alguém que prometeu que ia melhorar? Todos conhecem? No momento que a pessoa fez essa promessa, ela tinha provas claras ou sólidas de que ela iria melhorar? Não, porque provavelmente essa promessa veio depois que ela fez uma besteira. Então, quando ela te disse, eu prometo, sei lá, faço qualquer coisa para você acreditar em mim. Aí você ficou, tá bom, eu vou acreditar, mas vou acreditar duvidando, ou não vou acreditar. Quando essa pessoa faz essa afirmação de que ela vai melhorar, e você dá um voto de confiança, você acreditou numa promessa que na prática não tinha forma nenhuma de se consolidar como verdadeira. Você foi obrigado a acreditar naquilo que ele faria, ou ela faria com o passar do tempo. Se alguém te disse que te daria um emprego, ele te prometeu um emprego, mas ele conseguiria garantir que ele ia te dar esse emprego? Ou ele conseguiu fazer um documento que diria, daqui 6 meses eu vou te empregar na minha empresa? Não, você teve que ir até esse empregador e dizer, tem uma oportunidade de trabalho para mim? Ele disse, agora não, só daqui 6 meses. E o que você teve que fazer? Aguardar 6 meses, se baseando naquilo que ele disse, ok? Então o pensamento que gira em torno do conceito promessa é que promessas são expressões orais ou compromissos verbais que o indivíduo toma conosco, se comprometendo a algo que naquele momento não era possível, mas que ele disse que no futuro ele tornaria real e possível e lhe daria como um presente, ou como um gesto de confiança, ou como um apoio direto. Sempre se baseou na palavra. Você se casou? Sim. Os votos do casamento são o quê? Uma promessa, que se espera que será cumprida no decorrer do relacionamento. Basicamente, tudo que consideramos promessa é um compromisso verbal. E compromissos verbais não se escrevem, não se registram, não se assinam e nem se fundamentam concretamente. Compromissos verbais são escolhas individuais, onde a pessoa afirma, segundo o que ela reconhece sobre si própria, que fará ou não fará determinada coisa, dando ao outro a única forma ou a única prova através daquilo que sai da sua boca. Amém? Amém ou não? Isso nós fazemos com os nossos filhos quando prometemos que se ele passar de ano ele vai ganhar a bicicleta no final do ano. É uma promessa. Isso, o videogame que você vai dar, o livro. Meu filho não está aqui, o que ele vai ganhar de Natal é livro. Então, que eu prometi para ele terminar a coleção dos livros que ele gosta de ler.
É uma promessa, que eu só vou poder cumprir se eu tiver dinheiro, se a circunstância ou situação for favorável, e eu puder executar a compra, o que também me obriga a ter disponível o livro que eu disse que daria. Então vai um pouco além, mas eu prometi, eu me comprometi. E ao fazer isso, eu disse que faria o que fosse possível, e em alguns momentos o impossível, para cumprir com aquilo que eu afirmei que faria. Ok? Conceito de promessa claro para nós? Agora me diga, nós temos mais chances de nos frustrarmos com as promessas ou de conseguirmos aquilo que desejamos? Se a gente fosse colocar aqui na enquete do Instagram, que não existe, você tivesse que votar, como a promessa se baseia num compromisso verbal, nós temos uma grande chance de frustração. Porque se a gente for somar todos os fatores que podem afetar o cumprimento dessa promessa, existe uma infinidade de coisas que até vão além da capacidade de controle daquele que prometeu. Logo, ele se comprometeu a algo que nem ele pode garantir que vai dar, porque existem fatores externos que podem afetá-lo. Sendo bem frio e crítico, eu votaria de que há uma grande possibilidade de eu me frustrar. Por consequência, qual é o tipo de conceito sobre promessas que foi construído na nossa mente? Promessas, na maior parte das vezes, produzem frustração, porque elas vão muito além do poder ou da capacidade daquele que prometeu de cumprir, porque a nossa experiência com promessa acontece aonde? Dentro de uma realidade humana. Estão comigo? Amém ou não? Estamos juntos? Estamos juntos? Amém? Então, amém, glória a Deus. Tem alguém que responde com um amém bem alto. Ocorre dentro desse cenário, ou seja, indivíduos limitados, que não têm poder sobre todas as coisas, não têm controle nem recurso, e que mesmo que queiram muito cumprir as suas promessas, muitas delas vão além da sua capacidade de domínio. Ok? Agora a gente vai falar, pastor, mas as promessas acontecem em duas esferas, sim, de Deus e dos homens. Sim, eu confio muito nas de Deus. Ok, você confia muito nas promessas de Deus? Que maravilha, só tem crente cheio da unção aqui. Agora me diga, quantas vezes você questionou o tempo de uma promessa de Deus se cumprir na sua vida? Quantas vezes você não acreditou que essa promessa se tornaria realidade? Quantas vezes você duvidou que foi Deus que prometeu? Você percebe que você também não acredita naquilo que Deus te disse? Se você questiona o tempo do processo, você não acredita. Se você duvida que foi Deus que disse, você não acredita. Você começa a perceber que a nossa experiência natural afetou a nossa percepção sobre quem é Deus. E diretamente afetou a nossa capacidade de esperar as coisas que Deus deseja fazer em nossas vidas. Porque a nossa construção ideológica, vamos dizer assim, sobre promessa aconteceu em que esfera? Na humana. E quando nós projetamos em Deus, mesmo que a gente saiba que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, quando somos obrigados a nos envolver com uma promessa, que é o produto do lábio de Deus, que Ele disse que faria, nós nos comportamos exatamente como nós nos comportamos com as promessas que os nossos amigos, irmãos, marido, esposa, filhos, fazem para nós. Nós não sabemos lidar com as promessas, e se nós não sabemos lidar com as promessas, como nós viveremos o processo até essas promessas? E aí entra o grande problema, nós não viveremos. Por quê? Promessas não são ativos espirituais que nos fazem ficar sentados aguardando aquilo que Deus vai fazer. Promessa é definição de destino. Estão comigo? Se promessa é definição de destino, quer dizer o quê? Que eu me movimento enquanto o processo da promessa está acontecendo. Ninguém aguarda uma promessa passivo, ninguém espera a promessa acontecer. Todos continuam a sua jornada e, sem perceber, percebendo, a sua caminhada se torna parte da forma que Deus escolheu de fazer com que essa promessa se torne realidade. Ou seja, você teve que se movimentar. E eu vou dar um exemplo bem absurdo para você entender isso. Deus fala para uma mulher, através de um homem de Deus, para uma mulher de Deus, uma palavra profética. Nós acreditamos nisso, vamos usar isso como referência. Deus vai te dar um filho. A mulher, eu creio, eu recebo, chora, se emociona, fica tudo aquilo lá, porque ela não poderia ter filhos. Só que o que acontece com essa mulher? Ela aguarda
Deus dar a ela esse filho. A partir disso, ela fala: amor, então a gente vai entrar num período de consagração, sem relações sexuais, até que Deus me dê um filho. Porque Deus vai dar. E eu creio. É possível? Não. A mulher não vai engravidar, ou pelo menos do marido dela, se ela não tiver relações sexuais com ele. O que ela terá que fazer? Ela terá que ter relações diárias. O marido ia ficar muito feliz, mas se não for diário, dia sim, dia não, ou algo parecido. Esperando que em algum momento nessa experiência sexual, ela engravide. Mesmo que isso imponha a ela o risco de lidar com o aborto espontâneo, com a expectativa de fecundação que não ocorra, e todos os meses ela vai lá esperar que não menstrue, e a menstruação vem. Se ela creu que Deus disse que ela engravidaria, o primeiro ato dela não é transformar o processo de aguardar o resultado em um algoz torturante. Na verdade, a experiência dela com Deus se baseará na confiança ou no ato de fé de todas as vezes que forem possíveis, ela se deitar com o seu marido, com a esperança de que naquele momento ela vai ser fecundada, e Deus vai sustentar aquela gestação até o final, para que ele cumpra a sua promessa. Ou seja, a mulher não podia esperar engravidar sem ter relações, ela teve que ter relações, e ao ter relações ela se expôs ao risco da frustração, ela se expôs ao risco da espera, mas confiante naquilo que Deus disse, ela tentou todas as vezes que pôde, porque quando nos movemos pela promessa, na verdade definimos um destino que irá conduzir a nossa vida até que Deus cumpra aquilo que Ele disse que faria, sem duvidar. Não, está demorando muito, nós não vamos nos deitar hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, nem daqui a um mês. Eu tenho problemas de lidar com o risco de não engravidar, então eu não consigo, amor, não vem, hoje não vai ter nada. Peraí, Deus não prometeu? Eu sei que Deus prometeu, mas eu acho que eu não vou engravidar. Peraí, se você crê que Deus prometeu, você não pode ter medo do processo. O que você vai ter que é se expor ao que Deus estabeleceu como método de engravidar, de concepção, que é a relação sexual, para que você possa engravidar, sabendo que talvez nesse mês não aconteça e nem no mês que vem, mas continuar até que Deus cumpra o que Ele prometeu, porque diferente da construção do compromisso verbal do homem, se existe algo que é maior do que Deus, é a própria palavra de Deus. Como? Porque Deus, Ele não erra, Deus não mente, Deus não volta atrás. Se Ele disse, Ele é obrigado a cumprir. Por quem? Por Ele próprio. Porque ao dizer algo, Deus se compromete a manter a sua natureza. E qual é a natureza de Deus, querido? A perfeita, a inerrante. Ou seja, quando Deus diz algo, Ele fala, eu vou fazer. Ele irá fazer, não importa. O que sobra para nós é participarmos do processo, nos movendo de maneira confiante. Estão comigo? Mas vamos ser honestos? Estamos prontos para lidar com promessas? É engraçado, né? Não. Para não dizer irônico, basicamente o mundo cristão se baseia na ideia de que Jesus prometeu que voltaria. Ou não é essa a verdade? O cristianismo existe porque Jesus ressuscitou, e Ele se perpetuou porque Jesus disse que voltaria. Só para você saber. Tá bom? O cristianismo não se definiu, principalmente no início da história cristã, porque as pessoas iam ficar ricas, milionárias e essas coisas só. Na verdade, isso nem era tratado no período apostólico. Basicamente, o milagre acontecia para testificar a mensagem. Qual era a mensagem? Que Jesus era o Messias, Ele era o Emanuel, Ele era o ungido ou o Cristo, e que Ele voltaria para buscar os seus. E o milagre vinha para mostrar, tá vendo? É verdade que esse pessoal está pregando, porque só um homem, uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e que realmente foi vocacionado, seria capaz de fazer um milagre como esse. Então, todo o processo de construção do cristianismo se baseou na expectativa de que uma promessa se cumpriria.
E aqueles indivíduos deveriam viver todos os dias da sua vida fixos, confiantes naquilo que Cristo disse que faria, e permaneceriam até o fim, até que Jesus cumprisse plenamente a sua promessa. Amém ou não? Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente tem dificuldade de entender a construção do conceito promessa? Porque é fácil dizer Deus prometeu, é mais fácil dizer que Deus é infalível, que Deus não se arrepende, e que Ele é fiel, ou fiel é aquele que prometeu. Mas o meu problema não está naquele que endereçou a promessa, está em mim que fui o endereçado, e como eu lido com isso, como eu me relaciono com aquilo que Deus disse, e como o conceito de promessa, me perdoe a franqueza, é subestimado, subentendido e ignorado por boa parte da igreja, simplesmente porque entendemos a promessa através de uma ótica natural, ao invés de sobrenaturalizarmos. Não existe essa palavra, acabei de inventar. Aquilo que Deus disse que faria, para que nós pudéssemos ser de fato pertencentes desse ambiente sobrenatural que Deus pode prover. Nossa, pastor, é sim, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a gente tem que ir até o Senhor, confiantes de que Ele é galardoador, ou seja, de que Ele tem poder de fazer coisas que só Ele tem poder de fazer, e nós temos que crer nisso e nos movimentarmos. Estão comigo, amém ou não? Nós temos que nos movimentar, ou seja, a promessa não é um convite para um estado de paralisia, a promessa é um convite para movimentarmos a nossa vida em direção àquilo que Deus disse que faria conosco. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você vai sair da sua terra, da tua parentela, você vai ser pai de multidões e você vai para um outro lugar que você não sabe onde é. O que esse homem faz? Ele sai andando para onde? Ele não sabe, quem guiava ele era Deus, mas ele sabia que era Deus que o guiava e que ele ia para algum lugar. Esse lugar Deus deixaria claro que ao chegar era o lugar que ele havia sido destinado a entrar. Só se move quem crê na promessa e reconhece que a promessa vai muito além do que a simples expectativa passiva, imatura, de indivíduos que, ao se sentarem, esperam o garçom Deus lhes dar o que querem. Não é assim. Promessas se cumprem na vida daqueles que se movimentam. Ah, não acredito. Então tá bom, mulher do fluxo de sangue, Bartimeu, quer que eu faça uma lista? Talita, só personagem bíblico. O filho / servo do centurião. Você começa a perceber que todos os grandes eventos bíblicos sempre foram manifestações completas do poder de Deus ou de promessas divinas, acompanhadas de uma ação ou de um movimento humano. Não que o homem ajude o milagre, mas o homem se expõe ao milagre. Essa é a questão. O homem, ao se expor ao milagre, define um padrão divino. Ou seja, o nosso movimento nos leva aonde Deus quer que nós estejamos. E se você acredita que você é guiado por Deus, o seu movimento não fala sobre as suas escolhas, mas fala sobre como Deus conduz a sua vida até que Ele cumpra tudo o que Ele deseja cumprir em você. Estão comigo, amém ou não? Vocês estão entendendo o conceito? Está claro? Tá simples de entender agora? Agora me responda de novo. Você realmente acredita nas promessas de Deus para a tua vida? De verdade. Acredito, estou aqui esperando elas acontecer. Então você não acredita. Se você está esperando a promessa de Deus acontecer, você não acredita. Se você se movimenta em direção à promessa, você acredita. Pastor, mas como é que é me movimentar? Eu não sei o que Deus vai fazer, quando Ele vai fazer. A questão não é saber aonde nem quando, é continuar se movendo, até que Deus, na sua infinita graça e no seu poder ilimitado, estabeleça aquilo que nós chamamos de tempo propício, ou tempo de oportunidade, ou momento exato que
nas línguas originais se chama kairos, que define o tempo da colheita e do plantio, que é o tempo certo para que os eventos aconteçam. Kairos não é apenas um evento espiritual, é um evento agrícola, que representa a estação correta para plantar e a estação correta para colher. Ou você não lembra de Eclesiastes capítulo 3? Há tempo de plantar e há tempo de cegar ou colher, do jeito que você quiser chamar. Isso se chama, no grego, kairos, tempo propício. O tempo propício para a semente ser plantada, o tempo propício para o fruto ser colhido. Isso representa, dentro da construção teológica, o kairos, que é o tempo adequado, o tempo certo, o tempo propício. A ideia veio daí, mas o kairos se aplica a conceitos de natureza espiritual. Então viver promessa, querido, te obriga a movimentar-se em direção àquilo que Deus tem para você, amém ou não? Agora eu posso começar a pregar agora? Tá claro, amém ou não? Então vamos lá, abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, por favor, no versículo 13 e depois no 39. Deixa o Espírito falar com você, querido, porque não adianta ter uma igreja cheia de promessa com um bando de gente que não se move em direção àquilo que Deus prometeu. Isso é inútil. Ah, pastor, libera umas promessas aí. Até poderia, já visão profética, já fazer umas promessas aí, profecia de Deus. Ai, hoje o culto falou comigo, eu recebi outra promessa, já estou colecionando umas 50. Quantas promessas já cumpriram, irmão? Ainda nenhuma, mas eu gosto de receber, vai que um dia acontece. Não é assim. Deus prometeu, é fiel para cumprir, e você é o quê? Preguiçoso para ir atrás dela? Parabéns, não vai acontecer nada na sua vida vai ser o que está acontecendo aí. Porque, não, mas Deus não depende de mim. Não depende mesmo. Ele faz sem que você se mova, mas Ele nunca faria para alguém que não tem coragem de se mover quando Ele prometeu algo. Pegou ou não? Amém ou não? Isso já merecia um amém, um aplauso, glória a Deus, um aleluia, uma oração em línguas, um terro, um manto, nébrias, e sei lá, mas o que você possa falar? Ah, não, mas Deus é fiel, Ele é poderoso para cumprir todas as promessas, e eu não sou fiel para crer nas promessas nem me mover, sou um preguiçoso. Mas Deus vai fazer assim mesmo, Deus não faz isso. Se o apóstolo Paulo não dava comida para o preguiçoso, você acha que Deus vai dar promessa para o preguiçoso espiritual? Não, mas porque Deus é obrigado, Deus não é obrigado a nada. Quem é você quando eu criei o mundo? Ele falou isso para Jó, e fala para você também. Então você não pode falar que Deus é obrigado a nada, porque Ele não é. Não tem obrigação nenhuma com você e nem comigo. Deus é Deus e nós que temos que ter obrigações com Ele. Hebreus capítulo 11, versículo 13 e 39 diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado, eles viram, creram, ali está a promessa. De longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 39. Vamos lá? E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. É gritante a forma exemplar que se comprometeu os heróis da fé de Hebreus capítulo 11 e como eles conduziram a sua vida. Eles se basearam praticamente em uma promessa de eternidade proveniente de uma experiência completa com Deus, que lhes daria revelação total, ou seja, Deus seria visto, compreendido de maneira total. E eles buscaram isso, creram nisso e não alcançaram. Mas a velocidade, o ritmo e o destino deles foi definido pelo quê? Pela promessa. Amém ou não? Estão comigo? Isso vai te ajudar a compreender algo. Jesus, ele disse o que para os discípulos? Não se ocupem das coisas dessa terra, mas procurem as coisas do alto, amém? Por que aqueles discípulos se atentaram a essas palavras e se moveram em conformidade aos ensinos de Jesus? Porque eles se moviam pela promessa futura. Ou seja, o evento futuro era mais importante do que o fato presente. O que acontece hoje não é maior
do que acontece amanhã, no que diz respeito a Deus cumprir. Aí você entende por que o apóstolo Paulo chama de momentânea, circunstancial e pequena tribulação, que não pode ser comparado com aquilo que está por acontecer. Ele está falando da promessa da eternidade. Então ele diz que essa momentânea tribulação não vai me afetar, eu vou continuar caminhando em direção daquilo que me foi prometido. Estão comigo? Porque, por definição, o que deveria nortear a vida de cada um de nós é a promessa que Deus fez a cada um de nós, começando pela vida eterna e depois se desdobrando em cada uma das outras promessas ligadas ao seu chamado, ao seu propósito, ao seu destino aqui na terra, naquilo que Deus te chamou para fazer. Isso deveria ser o fator norteador, e mais do que tudo, isso já deveria ser suficiente para que você continuasse caminhando até que isso se concretizasse. Agora me responda de novo, você acredita de verdade naquilo que Deus prometeu? Você acredita mesmo naquilo que Deus prometeu? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu intelecto, de toda a sua capacidade racional, você entende mesmo e aceita de forma voluntária caminhar em direção à promessa de Deus? Eu aceito, pastor, eu confio, ou eu não aceito, eu não confio, eu não vivi isso. Como você me responderia? Eu não quero que você me diga uma palavra, eu quero que você veja os últimos dias, ou essa última semana da sua vida. Como você se comportou nessa última semana? Como é que foi você de segunda até hoje? Como foi? Como foram vividos esses últimos 7 dias? Eles foram vividos como um indivíduo que tem plena consciência daquilo que lhe foi prometido e caminha em direção à promessa, traçando e definindo isso como destino de existência, ou você viveu mais uma semana sem propósito e sem significado? O que me assusta é que homens e mulheres que confessaram desejar viver plenamente para o Senhor já não se movem mais pela promessa, eles se movem pela circunstância, eles se movem pelo momento, eles se movem pelo hábito ou pelo acúmulo presente, mas não se movem mais pelas promessas futuras, porque a promessa futura pede tudo o que você tem hoje. A promessa futura pede e exige tudo o que você guardou e tudo aquilo que você acumulou. E o mais triste é que pessoas que se diziam arder no fogo, na presença e apaixonados, hoje nem sabem mais por que servem a Deus, não sabem mais o porquê congregam em uma igreja, não sabem mais o que estão fazendo hoje, sentados numa cadeira, ouvindo e participando, celebrando um culto a Deus, porque a visão se perdeu da promessa e se limitou no presente. Estão morrendo espiritualmente, porque os seus olhos se desviaram do seu verdadeiro destino. Mas em Hebreus capítulo 11, o que melhor caracteriza esses indivíduos é, eles se consideravam como peregrinos. Qual é a característica de um peregrino? É um indivíduo que se move, passando por um lugar, mas focado na sua verdadeira pátria, ou destinado a um verdadeiro lugar. Então todos os eventos que ocorrem são apenas eventos, porque o seu verdadeiro destino está no final da jornada. Isso é promessa. Não tem como enxergar de outra forma. Eu tenho 38 anos. Eu me converti com 11 para 12 anos. O começo da minha história de conversão foi péssimo. O meio da minha história de conversão foi péssimo. A minha história de conversão melhorou há 13 anos. Melhorou. Aí foi bom durante uns anos. Aí eu virei pastor, aí, né? Voltou. Como não come. Mas, basicamente, a minha história nunca foi propícia. A minha história é de fé, não é ser pastor, é minha história de fé. Tinha problemas no começo, de ordem financeira, emocional, de várias áreas. Depois eu tive outros problemas de novo.
eu tive um monte de problema. Fui fazer faculdade, tinha problema. Me casei, tinha problema. Me tornei pastor, tinha problema. Eles aumentaram bastante. Sempre foram, de alguma forma, envoltos em circunstâncias desconfortáveis, desfavoráveis. Mas por que eu permaneço? Ou por que eu continuo? Porque apesar de todos os eventos frustrantes, catastróficos, tristes e difíceis, quando eu me movo, eu não me movo por aquilo que está acontecendo, eu me movo por aquilo que Deus me prometeu que eu viveria. Fala sobre o futuro e não sobre o presente. Se eu enfrento uma doença, se eu enfrento uma decepção, se eu enfrento um pecado que eu cometi, se eu enfrento qualquer evento da minha vida, dentro desses 27 anos de conversão, todos eles eu enfrento como um evento circunstancial, e que não pode ser grande ou embaraçoso o suficiente para me desconectar do meu destino, porque mais do que acertar, errar, falhar, me frustrar ou o que for, o que me importa é o final desse caminho, porque a minha promessa me aguarda onde? No final. Quando o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, e ele define que o bem ele faz pelo Espírito, e o mal ele faz pela carne, ele deixa claro qual é a estrutura humana, e como nós deveríamos lutar contra a nossa carne, não podemos alimentá-la. Ele começa a deixar claro que a jornada não seria fácil, aprendi a viver no pouco ou no muito, tive 3 vezes pedindo a Deus que me curasse, Ele não me curou e me falou que a graça deveria me bastar. Você começa a notar que a história do apóstolo mais importante e famoso dos registros bíblicos nunca foi definida por aquilo que ele estava vivendo, mas pelo seu destino final. Pelo seu destino final, é ali que reside o que Deus tem para mim. Nós nos movemos por promessas, queridos, amém? E antes de qualquer coisa, a maior delas é a eternidade, e ela deveria definir todas as nossas escolhas, a nossa vida, a nossa forma de nos relacionarmos com esse mundo. Se estamos aqui na igreja é para quê? Para manifestarmos a glória de Deus. Eu não sei se eu quero servir, se eu não vou mais servir, eu quero ficar dormindo. Parabéns, você está esfriando, está desviando e nem percebeu. Não me julgue, eu te julgo sim. A Bíblia não proíbe ninguém de julgar os outros. O que a Bíblia proíbe é você de julgar alguém sem se julgar. Se você se julga e julga o outro, você pode. O que você não pode é julgar o outro sem fazer um auto-julgamento. Sabia disso? Não sabia, mas está lá, está na Bíblia. Antes de você tirar o cisco, tira a trave. Tirou a trave, então tira o cisco. Simples. É só não seja hipócrita de se achar superior aos outros e que você é o santão e os outros é o pecador. Porque se você for falar para o outro, você vai ser medido da mesma forma que você mede. Você é o pecador. Você também é. Não, você não pode falar para mim. Claro que posso. Você falou que eu sou pecador, eu sei que você é pecador, eu estou te medindo da mesma forma que você me mede. O que a Bíblia fala é tome cuidado, não sai falando demais, porque você vai ouvir o que você não quer. No resumo. E nesse aspecto, se você está aí fraquejando para um chamado, e achando que eu vou abandonar, vou entregar os pontos, toma cuidado. No inferno vai ter um monte de pecador, porque infelizmente vai tudo para lá. Pastor, mas eu não sou pecador. A Bíblia diz, aquele que sabe o que é o bem, não pratica, comete pecado. Se você não vive aquilo que Deus diz para você viver, você está cometendo pecado. Não é assim não. É assim sim. Aquele que sabe o bem e não faz, comete pecado. Quem vai para o inferno é quem cometeu pecado. Se saber o que Deus te destinou a viver e a fazer, e ainda assim você negligencia isso, e não vive aquilo que Deus te prometeu, você está cometendo pecado. Se você está cometendo pecado, você vai para o inferno. Presta atenção. Caminhe em direção da promessa que Deus te deu. Hebreus capítulo 10, no versículo 23, por favor. Vou tentar acelerar para a gente poder ter um tempo, apesar que eu já estou falando faz maior tempão. Hebreus capítulo 10, no versículo 23, diz assim:
retenhamos inabalável, ou de forma que não pode ser corrompida ou retirada, a confissão da nossa esperança. A gente tem que guardar de uma maneira que não pode ser alterada dentro de nós, porque fiel é aquele que fez a... Você percebe que a definição é simples. Nós temos que reter, guardar, armazenar e responder aquilo que nos foi prometido, confiando de que fiel é aquele que promete. Estão comigo, amém ou não? Posso te fazer perguntas de novo? Você já recebeu promessas? Você tem se comportado dessa maneira? Você tem retido de maneira firme a confissão da vossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu? Você tem se mantido inabalável dentro daquilo que Deus disse que você viveria, faria ou experimentaria, confiando piamente de que Ele vai cumprir a promessa? Talvez ao invés da gente levantar, a gente vai baixar as nossas mãos. É triste. É triste. Porque confessamos, falamos, enaltecemos, cantamos, glorificamos, fazemos tudo o que é emotivo, mas quando a gente é obrigado a fazer uma ação reflexiva, a gente percebe o que nós somos e como nós não temos vivido com exatidão a promessa que Deus tem para nós, como nós nos comportamos de maneira frágil, duvidosa, de ânimo dobre, ao invés de termos a plena consciência do que nos foi prometido. Eu poderia culpar qualquer um de vocês e abandonar o ministério, porque eu tenho razões humanas. Quando eu falo todos vocês é generalista, tem pessoas que eu nem tenho contato assim, mas de forma geral eu poderia. Já estou cansado de ouvir desaforo, já estou cansado de ser culpado por coisas que eu não sou culpado, de ser exigido, de ser pressionado, de ser usurpado, de ouvir falarem da minha esposa, questionarem a santidade e a espiritualidade dela ou a minha, de me medirem com uma régua de medir, mostrando sempre que podem, que eu sou incapaz, imperfeito, que eu erro mais do que acerto, porque pastor recebe muito mais crítica do que elogio. Se vocês não sabem, essa é a verdade. Quase nenhum elogio, ou pelo menos os elogios verdadeiros. E eu poderia dizer, cansei. Pela minha sanidade mental, eu vou cuidar dos meus filhos, que é o meu primeiro ministério, e a minha esposa, e eu vou ficar lá na minha casa, vou arranjar um emprego. Eu acho que eu sou capaz de ganhar bom salário, eu acho que eu sou competente, eu acho que eu sou inteligente, e eu acho que eu sou modesto também. Mas falsa modéstia existe. Eu não estou sendo arrogante. Eu acho que eu sou capaz, eu sou uma pessoa inteligente, eu acho que eu sou. Não que os outros são burros, o problema está aí, né? Eu não acho que os outros são, eu acho que eu sou capaz. E eu vou fazer isso. Vou lá cuidar da minha família, fazer umas viagens, aproveitar. E eu conseguiria argumentar, dizendo sobre cada coisa que já vi e ouvi de inúmeras pessoas nesses 11 anos ministeriais. Mas quem diz que isso justifica a promessa? Quem diz que isso de alguma forma mancha, ofusca ou afeta a minha visão em relação àquilo que Deus me prometeu? Quem disse que todas essas decepções, frustrações, falsas promessas, lealdades que se transformaram em deslealdades, bênçãos que se transformaram em maldições, amigos que escolheram ser inimigos, pessoas que falavam que estavam prontas para aprender, mas quando podem falam dos ensinos e falam do relacionamento para outros, subjugando ou de alguma forma depreciando? Quem disse que isso é suficiente para afetar minha visão da promessa e fazer com que eu pare de andar? Nada é maior ou mais significativo do que o fato de Deus se mover na minha direção e me prometer algo. Porque
Porque quando Deus prometeu algo para mim, Ele definiu como eu viveria até o último dia da minha vida, aquém de qualquer evento, qualquer situação ou qualquer circunstância. Os fatos ao meu redor não afetam aquilo que Deus me disse. O que Ele te disse, pastor? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Ele disse isso. Ele falou que se eu conseguir permanecer fiel até o último dia, dentro de todos os percalços da jornada, Ele me receberia. Eu estaria e entraria pelos portões celestiais, em direção ao centro da sua vontade, ou ao centro da cidade santa, aonde está o seu pleno domínio sendo manifesto, e ali eu habitaria para sempre. Agora me diga, que fato ou evento pode de alguma forma afetar minha percepção? Nenhum deveria, porque não foi vocês que me prometeram, não foram vocês que me disseram isso, foi o próprio Deus. Como para você não foi ninguém que te disse, foi o próprio Deus que te prometeu. Agora me diga, por que você reluta em ser perseverante naquilo que Deus disse que faria na tua vida, e de viver de forma condizente à promessa, de conduzir a sua história e sacrificar o que for necessário, de abandonar, de entregar, de tirar, de arrancar, de extirpar tudo o que for preciso, para que a promessa se cumpra? O que é maior do que aquilo que Deus te prometeu? Não deveria existir nada. A promessa deveria ser o ponto mais importante da sua existência, porque ela define o seu destino, amém ou não? Agora me diga, a promessa de Deus tem definido o seu destino, querido? A promessa de Deus tem determinado como você tem vivido e viverá até o último dia da sua vida? Seja honesto. Me diga que você não tirou um tempo para viver a sua vida do seu jeito, que você não tirou instantes. Não, nesse tempo aqui eu vou dar uma pisada no freio, porque eu tenho que entender que existem outras coisas. Não existe outra coisa, não existe nada, ou pelo menos não deveria existir nada que se ponha ou se oponha à promessa de Deus. Não deveria. E por que existe? Porque duvidamos daquilo que Deus disse que faria conosco, duvidamos daquilo que Deus prometeu que cumpriria nas nossas vidas. Eu digo, desde a eternidade e de coisas nessa terra que Ele prometeu, falou no nosso coração e nos ministrou, nós não nos movemos confiantes daquilo que Ele havia nos prometido, somos reticentes e duvidosos, porque para nós as promessas são exatamente iguais às promessas que recebemos dos nossos pais, dos nossos amigos, desde a nossa infância, e que não conseguiram ser cumpridas. Mas eu preciso te dizer algo, querido. Diferente de qualquer pessoa da terra, Deus tem o controle do universo nas suas mãos. Não há nada que sai dos seus domínios e que aconteça fora do seu controle. Diferente das pessoas que te prometeram e não foram capazes de cumprir, Deus poderá cumprir todas as coisas, porque todas as coisas que existem se põem debaixo do seu governo e se sujeitam ao seu domínio, dando Ele poder para parar o vento, a tempestade, o próprio sol. Se for necessário, Ele fará qualquer coisa. Logo, não existe nada capaz de frustrar os planos de Deus, frustrar os propósitos, os sonhos e os anseios de Deus. Ele não é apenas fiel como um ser bem intencionado, Ele é todo poderoso para fazer cumprir todas as suas promessas. Amém ou não? Aprenda a viver dessa maneira. Se em alguns períodos você vai arrastado, então se arraste. Se em alguns períodos você não suporta as suas pernas, então use os seus braços, mas não deixe de se mover em direção àquilo que Deus prometeu. Amém ou não?
Salmo 41. Eu amo todas as pessoas. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que 40, não é 41, é 41. Você já achou o dito aí no... Já achou, Débora, o dito? O livro do dito? Não. Pastor, onde tem um livro do dito na Bíblia? Eu falei, não é dito, Débora, é Tito. Você lembra disso? Eu lembro. Ela ficou perguntando, pastor, mas não tem dito. Pô, Débora, agora ela manja de Bíblia, agora no comecinho ela estava nova convertida. Esperei com paciência pelo Senhor. Amém, querido? Não é, a gente normalmente lê esse contexto, esperei com paciência no Senhor. O contexto até é lógico, porque você esperou com paciência estando nele. Mas quando você faz a interpretação a partir dessa versão, esperei com paciência pelo Senhor. Na verdade, o motivo de que permanecemos esperançosos é o fato de que é Deus aquele que responderá aos nossos anseios. Amém? Então eu espero com paciência pela intervenção de Deus, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Tudo que sai da boca de Deus se torna real e existente, e não há ninguém nessa terra capaz de impedir isso de ocorrer. E eu posso dizer que nem o próprio Deus pode desdizer algo que Ele já falou. O que Ele diz acontece, Ele não se desdiz ou se corrige, porque Ele é inerrante. Se saiu da boca de Deus é verdade absoluta e permanente, e vai ocorrer. Então eu tenho confiança naquilo que Ele prometeu. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Confie nas promessas. Hebreus capítulo 6, no versículo 11 e 12. Estão comigo, amém ou não? Aê. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o... Por quê? Porque é um indivíduo que vive pela promessa, então tem que viver até o fim, para a completa certeza da esperança. Aí você já descobre, primeiro, que se você tem realmente esperança, você vai ter que perseverar até o fim, porque aí se manifesta a completa certeza. Se você tem capacidade de suportar até metade da história, você não teve certeza de fato, porque não existe meia certeza. A meia certeza é dúvida. Ué, eu acho que o Rodrigão tal coisa. Se você acha, você não tem certeza, então você tem dúvida. Não, eu não tenho dúvida, eu acho. Se você acha, é dúvida. É uma percepção pessoal sem prova. Então quando eu leio o texto que fala para a completa certeza da esperança, é para que se defina de forma integral aquilo que você confessou crer e esperar. Agora o próximo versículo, 12. Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, vamos ler junto? Dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quem quer receber promessa? Aleluia, agora vai liberar. Não tem como eu liberar uma promessa na sua vida. Não tem, pastor? Não. Tem como eu apresentar a promessa. Vamos chamar de liberar. Eu apresento a promessa, libero. Só que se você não tiver paciência e nem fé, o que adiantou? A pessoa não vai viver essa promessa. Ela é processual e exige do indivíduo movimento. Então nós vamos em direção à promessa. Nós nos movemos em direção à promessa. Abra a tua Bíblia, por favor, agora em Gálatas 4, 1 e 2. Estão me entendendo, querido? Amém ou não? Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo... Se você não for capaz de suportar o tempo e a estação de Deus para que algo aconteça na sua vida, você se comporta como no outro texto, de forma indolente. Você começa a ser precipitado, você é movido pelas suas paixões,
pelo aquele comportamento juvenil de acreditar que sabe tudo e pode fazer tudo. E provavelmente você não vai ser reconhecido pelo Pai como alguém capaz. Mas esse texto, quando fala que você está debaixo de tutores e curadores, ele quer dizer que durante o tempo em que você não pode administrar completamente a sua promessa ou a sua herança, é porque nesse tempo existem pessoas envolvidas no processo de amadurecimento e lapidação, ou seja, você está sendo preparado para algo. E quem que vai determinar que você já está pronto? Não é você. Não é você que vai dizer. Primeiro que o Pai já determinou, e Ele falou para quem? Para os tutores e para os curadores. Ai, pastor, eu sei que Deus me chamou, agora eu vou abrir minha igreja, porque o senhor não está entendendo que eu já tenho um chamado de pastor, Deus revelou em vários lugares, e agora eu estou abandonando a igreja e vou montar a minha. Aí, mas você não quer ser enviado? Não, eu estou pronto, eu vou por conta própria, não quero mais esperar, não quero mais receber ensino, não quero mais nada, porque você está atrapalhando o meu chamado. Vai lá, filha. Mas você tem autonomia? Tenho. Deus falou comigo? Não, Deus falou com os curadores e com os tutores, Deus não falou com o filho. O filho não recebeu do pai. Filho, quando você tiver 21 anos, você está liberado. Não, curadores e tutores, ensinem meu filho até a idade determinada, e quando ele atingir essa idade, e se for capaz e competente, ele vai receber a herança dele. Promessa impõe ao beneficiário maturidade. Promessa impõe àquele que vai receber capacidade de gestão. Não adianta você dizer eu quero promessas quando você é incompetente e incapaz. Não adianta dizer que Deus tem algo para mim quando você não tem nada com Ele, para que quando esse tempo chegar, você possa receber de Deus aquilo que Ele tem para você. Estão comigo, amém ou não? O processo da promessa é esse, até que a gente se veja capaz e competente para viver isso. Abra sua Bíblia para terminarmos. Se o pessoal puder vir aqui agora, o louvor, Salmo 27:14, por favor. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Todos os que receberam uma promessa de Deus precisam dar uma resposta ativa a essa promessa. Se eu pudesse dar um nome, eu poderia dizer que esse é um culto de avivamento, de despertar, de trazer à vida aquele que um dia esteve vivo, para voltar a reconhecer as promessas e o chamado de Deus. Essa é uma noite para aqueles que querem viver algo novo, voltando, podemos dizer, aquilo que era velho, no que diz respeito às velhas obras, às boas velhas obras, ou às obras feitas lá no começo. Sabe como você era lá, novo convertido, apaixonado? Vai devagar agora que você está maduro, já viu como é que as coisas acontecem, não se doa demais que você vai se frustrar. Aí eu acredito que é pelo contrário. Agora que você sabe que as pessoas são pessoas e por consequência disso elas erram, você pode se doar por completo, sem ter a expectativa da imaturidade, que acredita que todo mundo é perfeito. Agora você pode se entregar completamente, sendo mais hábil para lidar com as diferenças e inaptidões das outras pessoas que te rodeiam. Essa deveria ser a forma que os mais maduros enxergam os imaturos e acabam adquirindo como processo da caminhada. Capacidade para permanecer mesmo diante de tantas diferenças assim. Mas enfim, o que te peço, querido, é que se Deus te prometeu, continua, caminhe e seja uma resposta ativa. Se mova de forma real em direção àquilo que Deus tem guardado e que Ele disse que te entregaria, para que você possa viver plenamente o plano de Deus, definindo a promessa como seu destino espiritual. Amém?